Sendo considerados dois dos melhores jogadores de futebol do mundo, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar Júnior são grandes craques que já ganharam muitos prêmios ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Lionel Messi versus Neymar Júnior. Então, bora pro fight! Dribles. Os dois astros do futebol são admirados por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destaca mais em driblar? Começando por Lionel Messi, ele é muito conhecido por seus movimentos rápidos e imprevisíveis, mudando rapidamente de direção e deixando os defensores para trás. Um dos dribles mais usados por ele é a finta, um drible em que o jogador finge ir para um lado e muda de direção rapidamente. Outro drible bastante famoso do Messi é o La Croqueta, um drible em que o jogador usa o pé dominante para puxar a bola na direção oposta e depois usa o outro pé para cortar a bola em direção à original. Neymar Júnior, por sua vez, é considerado um dos melhores dribladores do futebol. Ele possui um vasto repertório de movimentos e dribles que costuma utilizar com muita maestria durante as partidas. Um dos dribles mais usados por ele é a caneta, um drible onde Neymar consegue passar a bola entre as pernas do seu adversário para criar espaços para avançar com a bola. Já um dos dribles mais ousados dele é o chapéu, um drible em que ele passa a bola por cima da cabeça do oponente e continua com a posse da bola. Além desses dribles específicos, Neymar também usando mudanças rápidas de direção, fintas de corpo e giros bruscos para superar os defensores. Podemos dizer que enquanto Messi é conhecido por sua velocidade e agilidade, Neymar é mais conhecido por sua técnica e criatividade nos dribles. E apesar da habilidade de driblar ser algo subjetivo, Neymar é uma referência nesse assunto, sendo difícil superá-lo nesse quesito. Velocidade. As duas estrelas do futebol mundial são jogadores muito habilidosos e ágeis em campo, mas qual deles será que é o atleta mais veloz? Lionel Messi, por exemplo, é conhecido por sua habilidade técnica excepcional, mudanças de direção rápidas e controle preciso da bola, e o que o torna difícil de ser marcado pelos defensores. De acordo com algumas fontes, a velocidade máxima registrada de Messi é de 32,5 km/h. O que é impressionante para um jogador com sua estatura, mas ainda é abaixo de vários outros jogadores. O grande diferencial de Messi não é a velocidade em si, mas sim a sua incrível capacidade de correr com a bola próxima aos pés com uma enorme precisão e controle. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador imprevisível e versátil que utiliza de sua velocidade para driblar e deixar seus adversários para trás. Ele é capaz de mudar rapidamente de direção e ritmo, driblar defensores com facilidade e criar jogadas incríveis em espaços apertados. De acordo com algumas fontes, a velocidade máxima registrada de Neymar é de 34,07 km/h, o que é uma marca impressionante para qualquer jogador. Ou seja, quando se trata de velocidade, o brasileiro Neymar Júnior é o mais rápido. Passe. Os dois gênios do futebol são jogadores excepcionais, mas qual deles possui a melhor capacidade de realizar passes? Neymar Júnior, por exemplo, é considerado um dos melhores passadores do mundo, com uma capacidade excepcional de realizar passes precisos em diversas situações. Ele possui uma visão de jogo apurada, o que lhe permite identificar rapidamente as melhores opções de passe e encontrar seus companheiros de equipe mesmo em situações de pressão. Neymar também
também consegue realizar passes com diferentes partes do pé, além de ser bom tanto com o pé direito como esquerdo, o que o torna imprevisível e aumenta muito suas opções de passe durante o jogo. Lionel Messi, por sua vez, é um dos jogadores que mais se destaca nesse assunto. Ele possui como uma de suas principais qualidades a sua habilidade de passe. Ele é especialmente habilidoso em passes curtos e médios, muitas vezes usando sua técnica apurada para driblar adversários e criar excelentes oportunidades de gols para seus colegas de time. Além disso, Messi também é capaz de fazer passes longos e precisos, especialmente em situações de contra-ataque, tornando-o um excelente criador de jogadas e contribuindo muito para o jogo ofensivo de sua equipe. Sua capacidade de passar a bola com precisão em situações de pressão também é impressionante, o que o torna um jogador valioso em momentos decisivos. No FIFA 2020, por exemplo, Messi possui uma pontuação de 92 em passe, enquanto a de Neymar Jr. é de 87, e apesar dos dois serem excelentes nessa habilidade, Messi se destaca mais. Resistência. Quando se trata de resistência física, ambos os jogadores são excelentes, mas qual deles será que possui a melhor resistência física? Neymar Jr., por exemplo, é um jogador que possui uma boa resistência física, que permite que ele mantenha um alto nível de desempenho durante toda a partida. Ele é conhecido por sua capacidade de correr continuamente ao longo do jogo, driblando seus adversários com agilidade e criando boas jogadas para o seu time. Por outro lado, Messi também é um atleta muito talentoso e dedicado, mas não possui a mesma resistência física que seu adversário. Ele é conhecido por sua incrível habilidade em campo, mas tende a diminuir o ritmo em alguns momentos da partida, que pode ser atribuído em parte à perda de sua resistência física com a idade. De acordo com algumas estatísticas da temporada de 2021, Lionel Messi possui uma média de 7,8 km corridos por jogo, enquanto Neymar Jr. supera com folga seu oponente, possuindo uma média de aproximadamente 10 km corridos por jogo. Ou seja, podemos dizer que no quesito resistência, Neymar Jr. é o melhor. Força. Em termos de força física, os dois jogadores não possuem essas habilidades como sua principal característica. Lionel Messi, por exemplo, altura de 1,70 metros e um peso médio de 72 quilos, o que não é tão favorável para disputas físicas com defensores maiores. No entanto, o argentino compensa essa falta de força com sua habilidade de driblar e escapar dos defensores com sua velocidade, explosão e mudanças de direção rápidas. Por outro lado, Neymar Jr. também é um jogador conhecido por sua agilidade e habilidade, cuja força física não é uma de suas melhores características. Ele possui um biotipo ainda mais leve, pesando somente 68 quilos e medindo aproximadamente 1,75 metros de altura. Essa falta de força física de Neymar o tornou um jogador conhecido por cair com facilidade durante os jogos, o que lhe fez ser alvo de muitas críticas. Embora ele tenha melhorado um pouco nessa área nos últimos anos, ainda não foi o suficiente. E apesar dos dois não se destacarem nesse quesito, Messi é um pouco melhor. Finalizações e gols. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol fizeram muitos gols em suas carreiras, mas qual deles possui a melhor habilidade de finalizar e fazer os gols? Neymar Jr., por exemplo, é um jogador muito versátil e habilidoso, capaz de marcar gols de várias posições e ângulos diferentes. Ele também é criativo na hora de finalizar, muitas vezes optando por dribles em vez de chutes diretos para encontrar o melhor ângulo para o gol. Neymar também possui uma boa precisão e potência nos chutes, o que lhe permite realizar chutes colocados e fazer boas cobranças de falta. Além disso, ele consegue manter a calma mesmo em situações de pressão, tornando-se um finalizador eficaz. Ao longo de toda a sua carreira, estima-se que ele tenha feito cerca de 420 gols em 655 jogos, com uma boa média de 0,64 gols por jogo. Lionel Messi, por sua vez, consegue se destacar ainda mais nesse quesito.
Ele é considerado um dos maiores goleadores da história do futebol, com uma habilidade extraordinária para finalizar, também conseguindo marcar gols de diferentes maneiras. Embora o argentino seja naturalmente canhoto, ele consegue. Quando se trata da técnica de chutes, Messi é conhecido por ter uma precisão incrível em seus tiros, tanto em termos de direção quanto de força, o que muitas vezes resulta em gols de falta espetaculares. Durante toda sua carreira, Lionel Messi marcou cerca de 805 gols em 1.024 jogos, com uma impressionante média de quase 0,8 gols por jogo, superando seu adversário tanto em números absolutos quanto em conversão. E pelo fato de Lionel Messi ser um atacante mais eficiente nas finalizações, ele ganha esse round. Assistências. As duas estrelas do futebol são muito conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas qual deles possui a melhor capacidade de dar boas assistências? Neymar Jr., por exemplo, possui uma visão de jogo excepcional, capaz de identificar espaços e encontrar os companheiros de equipe em posições favoráveis. A criatividade é outra característica marcante de Neymar na criação de assistências, conseguindo realizar passes inesperados e jogadas geniais. Ao longo de toda sua carreira, Neymar registrou cerca de 235 assistências em 655 jogos, o que representa quase uma média de quase 0,35 assistências por jogo. Messi, por sua vez, também se destaca muito nesse quesito. Ele possui uma visão de jogo incrível e um controle de bola excepcional, conseguindo criar jogadas únicas que resultam em gols por seus companheiros de equipe. Embora ele também seja um goleador notável, ele não é egoísta quando se trata de criar oportunidades para seus companheiros, muitas vezes optando por passar a bola para um colega de equipe em vez de tentar marcar ele próprio. Durante toda a sua carreira, o argentino registrou cerca de 356 assistências, sendo considerado o jogador de futebol com o maior número de assistências de todos os tempos. Já analisando o índice de conversão, Messi também ganha de seu oponente, com uma média de quase 0,35 assistências por jogo, superando Neymar com uma ligeira vantagem. E pelo fato de Messi ser o melhor do mundo nesse quesito, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol já ganharam muitos prêmios ao longo de suas carreiras, mas qual deles foi o jogador mais vitorioso? Neymar Jr., por exemplo, já ganhou muitos prêmios importantes pelos times em que passou, como uma Copa Libertadores, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA. Já pela seleção brasileira, ele já ganhou uma medalha de ouro das Olimpíadas e uma Copa das Confederações. Além disso, ele também foi indicado 3 vezes ao prêmio da Bola de Ouro da FIFA, tendo ficado em terceiro lugar em 2 dessas ocasiões. Lionel Messi, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais premiados da história do futebol, tendo ganho uma série de títulos e prêmios individuais durante sua carreira profissional. Messi ganhou 7 prêmios Ballon d'Or, sendo o jogador com o maior número de prêmios da história do futebol. Ele também ganhou recém-criado prêmio The Best da FIFA por 2 vezes e foi o artilheiro da Liga Espanhola por várias temporadas. O argentino também ganhou muitos títulos importantes com o Barcelona, incluindo 10 títulos da Liga Espanhola, 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA e 3 Copas do Mundo de Clubes da FIFA. Já pela seleção argentina, Messi conseguiu conquistar a tão sonhada Copa do Mundo em 2022, que foi o último grande título que faltava em sua carreira. E apesar dos dois serem jogadores premiados, Messi possui conquistas muito mais relevantes que seu oponente. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol são considerados os jogadores mais cobiçados do mundo, mas qual deles é o mais valioso e requisitado pelos clubes? Neymar Jr., por exemplo, teve seu salário crescendo exponencialmente com o passar dos anos. Na época em que jogava nas categorias de base do Santos, por exemplo, ele ganhava cerca de $2.000 por mês, um valor que cresceu muito até chegar a quase $4 milhões por temporada. Já no Barcelona, o salário de Neymar cresceu muito, chegando a receber em
média, 15 milhões de dólares por ano, mas foi no Paris Saint-Germain que o craque brasileiro atingiu o auge de sua vida financeira, recebendo cerca de 53 milhões de dólares apenas de salário. E não é à toa em que 2020 a Forbes estimou que ele recebeu cerca de 96 milhões de dólares no ano, ficando em quarto lugar na seleta lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Já em relação ao seu valor de mercado, Neymar é considerado o jogador com a maior transferência de todos os tempos, com o valor de 222 milhões de euros para jogar no Paris Saint-Germain. Lionel Messi, por sua vez, não fica nem um pouco para trás. Pelo fato dele ter jogado quase sua carreira toda no Barcelona, ele nunca chegou a ser vendido e ter um valor de mercado tão alto como seu oponente. Já em relação ao seu salário, ele consegue se destacar ainda mais. Estima-se que jogando pelo PSG, Messi receba um salário fixo de 45 milhões de dólares, mas em alguns bônus de desempenho, esse valor pode chegar a 75 milhões de dólares. E não é à toa que, segundo a revista Forbes, o argentino foi considerado em 2022 o atleta mais bem pago do mundo, faturando cerca de 130 milhões de dólares. E apesar de ser uma enorme fortuna, Messi poderia receber um salário ainda maior, isso porque ele recusou uma proposta de 440 milhões de dólares por ano para jogar em um clube da Arábia Saudita. E pelo fato dos dois jogadores terem recordes igualmente impressionantes, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Neymar Júnior contra 6 pontos para Lionel Messi, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.